987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994. Vamos começar a completar, olha só. 995, 996, 997, 998, 999, 1000. Esse número aqui, olha, nós já temos 4 ordens para ele. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 ou 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019 e 1020. Olha só, na letra A, encontre no quadro e pinte o número que indica a população de Anhanguera em 2010. Nós vimos nas atividades anteriores que esse número era exatamente esse, ó, 1020, certo? Letra B, você reparou que há espaços em branco no quadro? Escreva neles os números que faltam até 1020. Então, foi exatamente o que nós já fizemos. Completamos todo o quadro até chegar no número 1020, certo? Letra C. Trace mais uma linha abaixo do quadro e continue a sequência preenchendo com os números depois de 1020. Então, a tia Janaína traçou mais uma reta aqui no quadro e vamos continuar preenchendo. 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029 e 1030, ok? Se vocês fizeram dessa forma, está correto. Letra D. Que número está logo depois de 1020? Olha só, 1020, 1021, tá? 1021. Logo antes de 1030, 1029. Ó, 1030, então quem vem antes? 1029. Entre 1027 e 1028. Desculpa, gente, entre 1027 e 1029, nós temos o número 1028, olha só. Ele está entre 1027 e 1029, ok? Agora, na letra E, página 9. Escreva com palavras o número de habitantes de Anhanguera. Então, olha só, nós temos 1020, que é o número de habitantes. Vamos colocar aqui para ficar mais fácil. Então, escrevemos por extenso com palavras, vai ficar 1020 ou 1020, ok? Escreva com palavras o número do quadro que está logo antes de 1020, que será 1019. Então, 1019 ou 1019. Vamos colocar aqui no cantinho. Letra F. Represente no aba para baixo o número 1020. Então, vamos fazer a representação, gente. Olha só, eu tenho 0 unidade, eu não vou colocar nada no meu aba. Eu tenho 2 dezenas, então eu coloquei 2 argolas. Eu tenho 0 centena, também eu não vou colocar nada. E tenho uma unidade de milhar, eu vou colocar uma argola aqui. 1020, certo? Vamos lá, número 2. Observe o ábaco abaixo e responda ao que se pede. Letra A. Qual número está representado nesse ábaco? 1999. Mas vamos conferir? Olha só, na unidade eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 argolas.
1,789 argolas também. E na unidade de milhar eu tenho apenas uma argola. Então, o número formado, 1999. Letra B. Você sabe que número vem depois de 1999? Se você respondeu o número 2000, está correto. Página 10, pessoal. Como fica representado no ábaco esse novo número? Desenhe abaixo. Então, o novo número, 2000. Então, olha só, na unidade, vamos fazer assim que fica mais fácil para vocês. Na unidade, nós não vamos colocar nada porque nós temos 0. Na dezena também não vamos colocar nada porque é 0. Na centena também não. Então, na unidade de milhar, nós temos o número 2. Nós vamos representá-lo com duas argolas, certo? Então, a representação no ábaco do número 2000 vai ficar dessa forma. Escreva esse número no quadro de ordens. Então, nós temos a primeira ordem das unidades, a segunda ordem das dezenas, a terceira ordem das centenas e a quarta ordem, que é a ordem nova, né, que vocês estão estudando agora nesse bimestre, a unidade de milhar. Quando acrescentamos uma unidade ao número 1999, o resultado é 2000. Se você colocou 2000, muito bem. Questão 3, pessoal. Descubra o segredo de formação de cada uma das sequências a seguir e escreva os números que estão faltando. Então, nós temos letra A, 1910, 1920. Vamos tentar descobrir o segredo? Então, a tia Janaína pegou 1920 menos 1910. 0 menos 0, 0. 2 menos 1, 1. 9 menos 9, 0. E 1 menos 1, 0. Então, sobrou aqui 10. Então, o segredo, gente, é somamos de 10 em 10. Vamos verificar, olha. 910 mais 10, 920. Mais 10, 930. Mais 10, 940. Mais 10, 950. Mais 10, 960. Mais 10, 970. Mais 10, 980. Letra B. Nós temos aqui 1019 e 1018. Vamos descobrir o segredo? Que eu peguei 1019 menos 1018. 9 menos 8, 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. E 1 menos 1, 1. O segredo, restou 1 lá. Então, olha só. O segredo é subtrairmos de 1 em 1. Então, olha só. 1019 menos 1, 1018. 1018 menos 1, 1017. 1017 menos 1, 1016. 1016 menos 1, 1015. 1015 menos 1, 1014. 1014 menos 1, 1013. E 1013 menos 1, 1012. Ok? Letra C. Nós temos 1.500 e 1.600. Vamos descobrir? Então, a tia Janaína pegou 1.600 menos 1.500. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 6 menos 5, 1. E 1 menos 1, 0. Então, olha só, o nosso segredo aqui é 100. Somamos de 100 em 100. Então, olha só. 1.500 mais 100, 1.600. 1.600 mais 100, 1.700. 1.700 mais 100, 1.800. 1.800 mais 100, 1.900. 1.900 mais 100, 2.000. 2.000 mais 100, 2.100. E 2.100 mais 100, 2.200. Letra D. Nós temos 200 e 2020. Então, a tia Janaína fez aqui a continha, olha só. 2020 menos 2000. 0 menos 0, 0. 2 menos 0, 2. 0 menos 0, 0. E 2 menos 2, 0. Então, nosso segredo aqui é de 20 em 20. Nós vamos somar de 20 em 20. Olha só. 2.000 mais 20, 2.000.
2020. 2020 mais 20, 2040. 2040 mais 20, 2060. 2060 mais 20, 2080. 2080 mais 20, 2100. 2100 mais 20, 2120. E 2120 mais 20, 2140. Questão 4. Um dos pontos turísticos da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, é o Teatro Rio Vermelho. Ele é o mais moderno teatro da cidade, com palco removível e, em 1888, poltronas na plateia. Represente o número de poltronas no teatro desenhando as peças do material dourado e as argolas no ábaco. Então, o número, pessoal, é 1808. Vamos desenhar com material dourado? Nós, primeiro, para representar a unidade de milhar, nós vamos pegar um cubo grande, certo? A tia Janaína, não sei se eu vou conseguir desenhar um cubo aqui, gente. Vou fazer a representação assim, só para vocês entenderem que aqui é o cubo grande. Façam de conta que aqui é o cubo grande, tá, gente? 1000. Aí nós vamos pegar, olha só. Quantas plaquinhas? 8 plaquinhas com 100 unidades. Agora eu vou pegar quantas barrinhas? 8 barrinhas também. E mais 8 cubinhos, que são 8 unidades. Então, eu fiz a representação de um cubo grande para representar 1000, né, a unidade de milhar, mais 8 plaquinhas com 100 unidades, que deu 800, e mais 10 barrinhas, que deu 80, mais 8 cubinhos, que deu 8. Então, 1800, tá? E 88, ok? Agora, vamos fazer a mesma representação no ábaco. Então, olha só, vou colocar aqui em cima. Eu tenho o número 1888. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, olha só, quantas argolas eu vou desenhar na unidade? Se você desenhou 8 argolas, você fez de forma correta. Oito argolas. E na dezena, eu também vou desenhar 8 argolas. Oito argolas.
Aí nós temos algumas informações aqui. 1.417 habitantes, 1.689 habitantes, 1.254 habitantes, 2.013 habitantes e 1.763 habitantes. Então agora, pessoal, vamos descobrir a população, né, dos municípios aí do estado de Goiás. Olha só, a primeira dica: um dos algarismos do número de habitantes de Água Limpa é o zero. De todos os números citados, o único número que tem o algarismo zero é 2013. Aí, escrevendo com palavras, quem escreveu 2013 dessa forma está correto. Próxima dica: o menor número representa a quantidade de habitantes de Lagoa Santa em 2010. Então, também de todos aqueles números citados, o menor número é 1.254. Então, nós vamos escrever com palavras 1.000 ou 1.254. Próxima dica: a população de São João de Parauná era representada por um número com 6 na terceira ordem. Então, olha só, aqui nós temos a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem e a quarta ordem. Então, olha só, nós descobrimos que seria o número 1689, porque o 6 está na terceira ordem. Então, escrevendo com palavras 1689, corrijam as palavrinhas para ver se vocês escreveram de forma correta, tá, gente? Próxima dica: o número de habitantes de Maiorporá era o segundo na ordem decrescente. Então, olha só, gente, o número na ordem decrescente, nós temos esse como exemplo: 1, 7, 6, 3, está decrescente. Então, com palavras, nós podemos escrever 1.763. Próxima dica: o número de habitantes do município de Cachoeira de Goiás era escrito com os algarismos 1, 4 e 7. Então, olha só, 1, 4 e 7, 1.417. Com palavras, 1.417, ok? Agora, turminha, nós vamos corrigir as atividades do nosso caderno de atividades, começando na página 29, certo? Então, olha só, questão 1. Observe a capa do livro 1000 Curiosidades do Mundo da Bola, que todo craque deveria saber, do escritor e jornalista argentino Aníbal Litvin. Letra A. Escreva no quadro de ordens o número que aparece na capa do livro. Então, olha só, o número que aparece na capa do livro é 1000. Então, vamos começar aqui da unidade. 0, segunda ordem, dezenas, 0, terceira ordem, centenas, 0, e a quarta ordem, unidade de milhar, 1, certo? Escreva esse número com palavras. Então, nós podemos escrever como 1.000 ou apenas 1000. Letra B. Marque com X as representações possíveis do número 1000 com as peças do material dourado. Vamos verificar? Olha só, a plaquinha, gente, ela corresponde a 100 unidades. Vamos contar quantas plaquinhas tem e quantas unidades formaram? Olha só, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, também formou 1000 unidades. Se você marcou, essa opção está correta. Agora, nós temos barrinhas. Cada barrinha eu coloquei aqui para vocês relembrarem, ó. Cada barrinha contém 10 unidades, que formam uma dezena. Então, vamos contar quantas barrinhas nós temos, quantas unidades no total? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 unidades. Então, não vamos marcar essa representação, ok? Próxima representação, nós temos o cubo grande. O cubo grande representa 1000 unidades. A tia colocou aqui para vocês relembrarem. Então, olha só, vamos contar quantas unidades
unidades tem aqui nessa representação dos cubos grandes? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Não vamos marcar essa opção, tá, gente? Então, olha só, próxima representação, nós temos apenas um cubo grande que representa 1.000. Então, essa estava bem fácil. Quem marcou essa daqui está correto. Próxima representação, nós temos várias plaquinhas. E olha só, cada plaquinha corresponde a 100 unidades. Vamos verificar? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Então, olha só, até aqui, 900 unidades. E aqui nós temos barrinhas, que correspondem a 10 unidades. Vamos verificar quantas barrinhas nós temos? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 unidades que, juntando com as plaquinhas, nós formamos 1.000 unidades, ok? Letra C. Pinte o número 1.000 nas adições a seguir que correspondem a esse valor. Olha só, nós temos 500 mais 500, que vai dar igual a 1.000. Então, olha só, se você circulou essa opção aqui, está correta, tá bom? 700 mais 300, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 7 mais 3, 10, que corresponde a 1.000. Então, essa opção aqui de 300 mais 700 também está correta. 200 mais 800, olha só, 800 mais 200 também dá 1.000, ok. 900 mais 50 mais 50, vamos verificar. 900 mais 50, 950, mais 50, 1.000. Então, se você circulou, também está correto. E 650 mais 50 mais 300, olha só, 650 mais 50 dá 700, 700 mais 300 dá 1.000. Então, se você também pintou, essa opção está correta. E por último, 350 mais 150. 350 mais 150 nós temos 500. Mais 500 nós temos o valor de 1.000 também, ok? Vamos, pessoal, página 30. Questão 2. Tissuro é uma ave considerada sagrada do Japão. A lenda japonesa conta que esse pássaro pode viver até 1.000 anos. Por isso, se uma pessoa dobrar 1.000 origamis de tissuros, pensando em um desejo, ele pode se realizar. Legal, né? Então, olha só, letra A. Mariana tentou fazer 1.000 dobraduras de tissuros em menos de uma semana. Observe quantas dobraduras ela fez a cada dia e complete a sequência para depois descobrir quantas faltam para completar 1.000 origamis. Então, vamos lá. Olha só, no primeiro dia, Marina fez apenas 200 origamis, certo? Mas digamos que ela continuasse nesse mesmo ritmo. Olha só, 200 mais 200, 400, 400 mais 200, 600, 600 mais 200, 800 e 800 mais 200, 1.000. Seria o que ela tinha que fazer, né, de origamis, a produção. Daí, para a gente descobrir quantos ainda faltam, porque ela só fez 200, certo? Nesse primeiro dia. Então, a gente vai contar esses números aqui de baixo, só que de trás para frente, ok? Então, vamos lá. 200 mais 200, 200, 400. 400 mais 200, 600. E 600 mais 200, 800. Então, ao final do primeiro dia, ela fez 200 origamis e faltavam ainda 800 dobraduras. Certo, gente? Agora, no segundo dia, ela fez 300 origamis, certo? Se ela
Olha só, mais 50, 600. Mais 100, 700. Mais 100, 800. Mais 200, 1000. Então, faltavam, ela tinha que completar aqui mais 200 para chegar no 1000. E no terceiro dia, quantos faltavam? Vamos fazer a conta, olha só. 200, mais 100, 300. Mais 100, 400. Mais 50, 450. Então, no terceiro dia, ela fez 550 origamis, porém ainda faltavam 450 dobraduras. Agora, no quarto dia, olha só, no quarto dia ela fez 750 origamis. Então, olha só, 750 mais 50, 800. 800 mais 50, 850. 850 mais 50, 900. Aí, para chegar lá no 1000 origamis, olha só, 900 mais 100, 1000. Então, vamos ver quantos faltavam para ela completar 1000 origamis. Olha só, 100 mais 50, 150. Mais 50, 200. E mais 50, 250. Então, no quarto dia, faltavam 250 dobraduras, certo? Quinto dia, olha só, no quinto dia ela fez 875. Mais 5, 880. Mais 20, 900. Mais 50, 950. E mais 50, 1000. Então, vamos verificar quantas dobraduras ainda faltavam para ela completar os 1000 origamis. Olha só, 50 mais 50, 100. Mais 20, 120. Mais 5, 125. Então, ao final do quinto dia, tinha 875 dobraduras e faltavam 125 dobraduras, certo? Olha só, aí até o quinto dia, ela havia terminado? Não. Por quê, professora? Pois ainda faltavam, como verificamos aqui, ainda faltavam 125 dobraduras para ela finalizar os 1000 origamis. Letra B. Você acha que no sexto dia ela conseguiria terminar os 1000 origamis? Sim, né?